Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo de Trânsito. E o papo de hoje é sobre uma multa que é quase uma multa fantasma. Sabe aquela que pode chegar para você mesmo com o carro quietinho guardado na garagem? Parece até coisa de outro mundo, né? Mas não é. Vamos desvendar juntos o mistério por trás do artigo 241 do Código de Trânsito. Para pensar um pouquinho aí. Nos últimos tempos, por acaso você mudou de endereço? Ou, sei lá, apareceu alguma condição nova de saúde? Alguma coisa que mudou na sua rotina? Pois é, essas coisas super comuns do dia a dia podem, sem que a gente nem imagine, virar uma infração de trânsito. Para a gente entender esse rolo direitinho, vamos seguir um mapa bem claro. Primeiro, vamos ver que infração é essa, afinal. Depois, em que situações ela se aplica e, tão importante quanto, quando ela não se aplica. Vou te mostrar como é que as autoridades descobrem isso, qual é a punição e, o mais importante, como fazer para isso nunca acontecer. Vamos nessa? Beleza, vamos direto ao que interessa. Toda infração tem uma espécie de RG na lei, um código. E a identidade dessa infração que a gente está investigando hoje está toda descrita lá no artigo 241 do Código de Trânsito Brasileiro. Olha só, quando a gente olha essa ficha técnica da infração, tudo fica mais fácil. O código dela é o 752, a base na lei, como a gente já viu, é o artigo 241, e o resumo da ópera é bem simples: deixar de atualizar o cadastro da habilitação. E um detalhe que faz toda a diferença: a gravidade é leve. Guarda essa informação aí, que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Tá mais na prática, na vida real. Quando é que essa multa pode de fato aparecer? Basicamente, existem duas situações principais que todo motorista precisa ter na cabeça. A primeira, e com certeza a mais comum, é a mudança de endereço. Se a pessoa muda de casa e não avisa o Detran, pronto, tecnicamente a infração já aconteceu. A segunda situação tem a ver com a saúde. Se acontece qualquer mudança na condição física ou mental que possa de alguma forma afetar a direção e isso não for comunicado, a infração também está valendo. Agora, atenção aqui, porque esse ponto é fundamental para a gente não misturar as coisas. É muito importante entender quando essa multa específica não deve ser aplicada. Olha, a regra é clara. O artigo 241 fala dos dados do condutor, da pessoa. Não tem nada a ver com o veículo. Se o problema for a falta de atualização no documento do carro, tipo, esqueceu de fazer a transferência ou mudou a cor e não avisou, aí a conversa é outra. São outras infrações com outros códigos e outras regras. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem interessante. Se essa infração geralmente não é pega numa blitz enquanto a gente está dirigindo, como é que as autoridades descobrem? A resposta é que, na esmagadora maioria das vezes, a descoberta não acontece na rua. Ela acontece nos bastidores, dentro do próprio órgão de trânsito. É um trabalho administrativo, de análise de documentos e cruzamento de dados. E o gatilho mais comum para tudo isso é essa cena aqui. O Detran manda uma notificação oficial, uma cartinha, para o endereço que está lá no cadastro. O carteiro vai até lá, não encontra ninguém e devolve a correspondência com aquela famosa anotação: mudou-se. Pronto, para o órgão de trânsito, isso é a prova de que o cadastro está desatualizado. Mas não é só com a cartinha dos Correios. Os órgãos de trânsito também podem cruzar informações com outros bancos de dados do governo. Por exemplo, eles podem comparar o endereço do condutor com o que está no cadastro da Receita Federal. Ou então verificar se a pessoa começou a receber algum benefício do INSS por invalidez, o que seria incompatível com a CNH atual dela. Ok, então vamos supor que a infração foi encontrada. E aí, o que acontece? Quais são as consequências na prática? A penalidade aqui tem um detalhe muito particular que, olha, eu acho que vai interessar bastante gente. Lembra que a gente viu que a infração é classificada como leve? Então, a primeira consequência é uma multa em dinheiro. É o valor mais baixo previsto no código. Mas, ainda assim, é uma multa que sai do bolso. Mas e os pontos na carteira? Essa é a pergunta de ouro. Quantos pontos uma infração como essa joga na CNH? A resposta pode ser uma surpresa. O número é exatamente esse que está aparecendo aí. Isso mesmo, 0 pontos. Por lei, essa infração é chamada de não computável. Traduzindo do juridiquês, isso significa que apesar da multa financeira, ela não joga nenhum ponto na sua habilitação. Para muitos motoristas, essa notícia é um baita alívio, convenhamos. Chegando aqui no final, a grande moral da história é sobre prevenção e principalmente sobre responsabilidade de cada um. A lei é super direta nisso. A responsabilidade de manter os dados em dia é 100% do motorista. É preciso ser proativo, sabe? Ir lá e comunicar qualquer mudança. Ficar esperando o sistema descobrir sozinho é o caminho mais certo para receber aquela cartinha indesejada em casa.
Então, para a gente fechar, fica a reflexão. Você tem certeza absoluta que seu cadastro no Detran está 100% correto hoje, tintim por tintim? Talvez valha a pena dar uma checada, né? Só para não ter nenhuma surpresa desagradável lá na frente. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor. Produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais. Federais do Ensino, papo de trânsito, @gmail.com.